Fala, brother! Canal Brodeando Filosofia chegando para você com muita coisa interessante. É um canal que nós vamos discutir sobre filosofia, história, teologia, economia e cultura de maneira geral. Você é o nosso convidado especial. Eu sou o professor Eduardo Pirassoli, professor de filosofia e história, e nós queremos convidar você a fazer parte desse canal e também disseminar conhecimento. Nós não podemos nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Bom, a proposta do canal Brodeando Filosofia é fazer uma série de vídeos falando sobre temas interessantes, pertinentes a esse ano de 2022, que é um ano de eleição, de embate político. Então nós queremos aqui elencar o tema marxismo cultural, a sabotagem da verdade. Bom, então nós vamos fazer uma viagem histórica e ver o pai intelectual do comunismo, o comunismo tradicional, Karl Marx, nascido na Alemanha em 1818 e falecido em 1883, portanto 65 anos. Karl Marx viveu 65 anos. Karl Marx nasceu em uma família de pais judeus que se converteram ao cristianismo, portanto ele nasceu num berço judaico-cristão. Ele teve ensinamento de princípios bíblicos. Bom, chegou a se batizar nas águas. Alguns historiadores relatam que na adolescência dele, quando ele tinha 15 anos, ele era um verdadeiro líder que influenciava os outros jovens a Cristo, chegou a escrever alguns relatos falando de Cristo, enfim, era um jovem cristão normal, porém, quando ele entrou na faculdade de filosofia, alguma coisa mudou na sua mente de maneira radical. Ele leu uma obra de um teólogo liberal, muito cuidado com essa palavra liberal, um teólogo liberal chamado Bruno Bauer, e a partir dessa obra que ele entrou em contato, sua mente começou a questionar os valores da fé judaico-cristão e ele se tornou um humanista, um materialista e um ateísta, que são justamente as pedras fundamentais do comunismo. O comunismo ele é ateísta, ele é humanista e ele é materialista, ou seja, tudo que é contra os valores, tudo aquilo que é contra os valores da fé. Então, por isso, é muito importante a gente saber como isso começou. Um outro filósofo chamado Engels, que até então também professava uma fé cristã, ele decaiu da sua fé, se aliou a Karl Marx e ambos construíram aí uma teoria filosófica política devastadora. Bom, eles acreditavam que a história ela caminhava por uma dialética material, ou seja, uma tese, uma antítese, e aí quando essa antítese encontrava com essa tese, formava uma síntese. E essa síntese seria uma nova tese, e depois teria uma nova antítese, e novamente formaria uma nova síntese. E isso sobre uma pirâmide de uma base econômica, materialista, simplesmente materialista. Ou seja, e o período em que Karl Marx cresceu foi um período, ou seja, um século em que a industrialização na Inglaterra cresceu muito e foi difundida pelo mundo. Então as fábricas elas não tinham uma estrutura como tem hoje, ou seja, os trabalhadores eles não tinham condições de trabalho adequadas, eles não recebiam um salário que valorizasse de fato o seu trabalho, a sua mão de obra. E então Karl Marx tirou um retrato dessa realidade fatídica e transitória e passageira que passou, que mudou. Só que na mente dele, ele dividiu entre uma classe burguesa, os capitalistas, os ricos opressores, e a classe proletariada, os operários vitimados, coitadinhos, e eles tinham que fazer essa síntese, ou seja, os burgueses eram a tese e o proletariado a antítese, ia formar uma nova tese onde os proletariados iriam tomar o poder. Então se tornou uma das primeiras doutrinas, dos primeiros ensinamentos do comunismo tradicional, que é a guerra de classes. Então tudo isso aí começou com essa ideia de Karl Marx aliada a Engels. E isso trouxe uma devastação muito grande, muito grande. Então nós queremos aqui, nesse primeiro vídeo, colocar aqui esse contexto histórico, onde nasceu Karl Marx e as primeiras ideias, e elencar aqui essa guerra de classe
que houve em detrimento de uma observação equivocada. Karl Marx pegou apenas um retrato da história e não a história em movimento, a história evolui. Ok? Então, meus queridos brodeandos, nós queremos aqui convidar vocês para assistir o próximo vídeo, onde nós iremos entrar a fundo as doutrinas, o que prega o comunismo tradicional, e depois, no outro vídeo, a nossa transição para o marxismo cultural, os seus idealizadores, sistematizadores, para que possamos ficar antenados nessa polarização que está havendo entre direita e esquerda, que é a nova forma de se falar as ideologias políticas, e como nós podemos nos situar e defender aí as bandeiras da liberdade, da igualdade, a bandeira da liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade intelectual, tá bom? Então um grande abraço aí, valeu meu brother, estaremos juntos aí. Inscreva-se no canal Brodeando Filosofia e compartilhe também com amigo ou amiga. São 7 minutos, 5 minutos que você pode, aí dentro do ônibus, do metrô, em qualquer lugar, adquirir conhecimento e conhecimento de fato. Não, aqui nós não queremos construir narrativas, não queremos passar para você uma versão do acontecimento dos fatos, mas queremos passar o fato em si para que você possa então fazer a sua interpretação e poder fazer as suas escolhas. Um grande abraço, valeu, brother!